eu sou a Naira Lissana e esse é meu amigo Gabriel Soares. E o nosso trabalho vai ser sobre articulação sacroiliaca. Bom, essas articulações no caso, fazem parte da cintura pélvica, que é a junção do esqueleto axial, no caso sacro, que faz parte da coluna vertebral, com o esqueleto apendicular, no caso o osso ilíaco ou ilho, como é mais conhecido em alguns casos, que faz parte dos membros inferiores. Falando dessa articulação em si, ela, digamos que possui duas porções. Uma porção é fibrosa e a outra porção é sinovial. A porção fibrosa ela é formada por potentes ligamentos, como o ligamento interósseo, e a porção sinovial ela é formada por cartilagens. E é a partir dessas cartilagens que ocorrem o movimento de deslizamento, os movimentos de deslizamento dessa articulação. Essa articulação ela faz basicamente dois movimentos. O movimento de nutação ou flexão, seria uma retroversão da pelve, e o movimento de contranutação ou extensão, que é o movimento de anteversão da pelve. Embora essas articulações sejam mais móveis enquanto somos jovens, com o passar da idade, elas vão ficando progressivamente mais rígidas. E elas são articulações de suporte de peso, juntamente com a sínfise púbica, formando, digamos que, uma tríade. E nessa tríade, elas ajudam a, digamos, é como se fosse uma ponte que transfere o peso da coluna vertebral para os membros inferiores. Estávamos de máscara devido ao local em que fomos gravar os testes. Mas bem, voltando ao assunto principal, uma das formas de diagnosticar se o paciente possui alguma disfunção na articulação sacroiliaca ou na região do quadril é através do teste de Patrick, ou Fabry. A palavra Fabry, ela vem para lembrar o posicionamento do quadril durante a execução do teste. F, de flexão, AB, abdução, R, e rotação externa. O paciente deitará em decúbito dorsal ou de barriga para cima, como fica mais fácil o entendimento. Será feita a flexão, seguida de abdução e rotação externa de quadril, formando um 4. E com uma mão você apoiará a espinha ilíaca anterosuperior e com a outra fará uma compressão na região medial do joelho. Nesse momento, ele está, digamos que, lutando contra a minha mão e eu pedi que sinalizasse quando sentisse dor. Se o paciente relatar dor na região anterior, é sinal de lesão na articulação do quadril. Já se for na região posterior, é uma disfunção da articulação sacroiliaca. Então, qualquer disfunção ou bloqueio que ocorrem nessas estruturas podem gerar um desequilíbrio de forças, causando dores tanto nessa região quanto em outras articulações do nosso corpo. A gente escolheu essa articulação porque o nosso amigo aqui, jogando bola, acabou sendo lesionado e foi diagnosticado com a síndrome do piriforme. Então conte para a gente o que aconteceu exatamente, qual foi os sintomas, como você se machucou e como está tratando, enfim. Eu me machuquei jogando, sou goleiro, eu caí muitas vezes por cima na lateral do meu quadril e acabou lesionando. No começo eu achei que era besteira, o primeiro dia eu cheguei do futebol, tomei um banho, fui dormir
e tipo, tava doendo, mas não muito. Só que no outro dia eu acordei e não tava conseguindo andar direito. Aí eu fui ao médico, aí foi diagnosticado síndrome do piriforme. E com isso, aí eu comecei, ele passou alguns exercícios para eu fazer, para eu tratar em casa mesmo, e recomendou um fisioterapeuta. Só que eu não cheguei aí no fisioterapeuta, então só tô realizando os exercícios que o próprio médico passou. De alongamento, né? De alongamento. Eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome do piriforme. Ela compreende, é a compreensão, na verdade, compreende, olha só que burro. Ela é compressão. É a compreensão do nervo ciático pelo músculo piriforme. O músculo piriforme, ele se encontra, né, na região posterior e profunda do quadril. Então, ele é coberto pelos glúteos. E por esse motivo provoca dores nas nádegas. Esse músculo origina-se na região anterior do sacro e tem sua inserção no trocânter maior, lateralmente ao quadril. O nervo ciático é responsável pela inervação do piriforme. E quando ocorre a inflamação ou a lesão, no meu caso foi a lesão, é resultado de frequente pressão devido à sua localização anatômica. No meu caso foi que eu caí várias vezes em cima do músculo, né? Aí acabou lesionando. Ele é considerado o mais longo do nosso corpo, estende-se desde a lombar, da coluna lombar até os pés. A face posterior do quadril, descendo para trás da coxa e dos joelhos, até o dedo maior do pé, sendo também bastante volumoso. Quais são os sintomas? Dor persistente no local, formigamento, dormência, e quando é um estágio mais avançado, ele é dado glúteo, parte posterior da coxa, estende-se até o pé, quando são casos mais graves. E é nessa parte também que dá para diferenciar uma disfunção na sacroiliaca da síndrome do piriforme, porque da sacroiliaca vai apenas até o joelho, estende-se apenas até o joelho. Já a síndrome do piriforme, nos casos mais graves, pode ir até o pé, a dor no caso, né? E às vezes necessitando até de cirurgia, né? Isso. Além de... Se for um estágio mais... Inicial. Sim, um estágio inicial é compressa de gelo, Alongamento, como o médico passou pra mim. Anti-inflamatórios. Já sendo o estágio mais avançado, necessita realmente de um médico e... Fisioterapeuta. Como a gente já citou. Isso. E... constância, né? Sim. Não pode desistir. Igual esse daqui, que não tá fazendo as coisas direito, então façam. Isso. Pra não piorar a situação. Porque qualquer lesão você sabe que pode piorar, né? E para um estágio mais avançado. Então cuide-se. Isso. A ideia do teste de Lassègue é tensionar o trajeto do nervo ciático para saber se o paciente tem alguma lesão por compressão ou alguma alteração nesse trajeto. Com o paciente também em decúbito dorsal, é feita uma flexão de quadril passiva até que o mesmo relate dor. Ao sentir dor, retorna um pouco o movimento e após realiza uma dorsiflexão passiva. Se relatar dor, é positivo para o nervo ciático. Caso tenha sido apenas na primeira parte, é um encurtamento de isquiotibiais. Com o paciente em decúbito ventral ou deitado de bruços, é feita uma flexão de joelho a 90 graus e após uma rotação interna de quadril, será imposta uma resistência em região de maléolo medial do paciente, para que ele realize uma força de rotação externa de quadril. Se houver queixas de dor após impor essa resistência, próxima à região glútea, como foi relatado pelo paciente neste vídeo,
ou até mesmo irradiando para os membros inferiores, acompanhando o trajeto do ciático, é positivo para a síndrome do piriforme. E é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Não, só isso tudo. É importante a gente comentar a respeito de aquelas covinhas no final, assim, da coluna, sabe? Ali perto da lombar. Ela não é o que costumam dizer, é um ponto de palpação da articulação sacroiliaca. Essas covinhas também são conhecidas como covinhas de Vênus. Porém, ao contrário do que muitas pessoas falam ou pensam por aí, elas não são um indicativo de saúde ou bem-estar e muito menos têm relação estética ou física com o nosso corpo. Elas são uma característica genética, porém é possível fazer essas covinhas recorrendo a procedimentos estéticos. Isso. Obrigada pela atenção.